Glória a Deus. Diga assim: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nós cantamos isso essa noite. Isso é verdade no seu coração. Isso é verdade no meu coração. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. O mavioso cantor de Israel, o poeta do louvor a Deus, ele orava assim: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Esse princípio da sede espiritual, do anseio gerado pelo Espírito Santo no nosso coração, por Deus, pela sua palavra, por Jesus, o Salvador, e pelo Espírito Santo, a Trindade santa e bendita do Deus vivo, a quem nós adoramos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é espelho, martelo, espada. É o melhor amigo do cristão. A palavra de Deus sustenta tudo que foi criado. A palavra de Deus sustenta as galáxias sem fim, insondáveis, nesse vasto universo. Mas a palavra de Deus sustenta a mínima florzinha do campo. E por isso nós podemos crer, nós podemos confiar, nós podemos colocar a nossa fé firmada no Senhor e na sua palavra. Salmo 139, uma palavra preciosíssima, entre todas as palavras que o Senhor revelou e deu a nós. Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece o quê? Todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Leia comigo essa pergunta do verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama lá no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. 11 ao 14, todos juntos. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos
Lembra aí do feto desenvolvendo lá no ventre materno. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Verso 17 e 18, vamos juntos? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Não há nenhum computador do mundo capaz de fazer essa conta. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Eu os aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. E então ele faz a última oração e petição desse salmo. Vamos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Diga de novo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vamos juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele sabe que Deus conhece, mas ele está pedindo que ele faça isso. É diferente quando você sabe, mas quando você quer, quando tomamos a atitude. Você pode orar por uma palavra do Senhor para o seu coração, para o coração do seu irmão, sua irmã que está aqui, para o nosso coração. Quantas palavras preciosas nós já recebemos hoje, nas orações, nas letras das canções que cantamos, mas ainda temos um tempinho para olhar para a palavra, porque a palavra é o centro excelente do nosso culto. Amém. Curve a sua cabeça e ore. Ó Senhor amado, Deus fiel e poderoso, que sonda, que conhece, que sabe todas as coisas. Mais uma vez estamos aqui. O Senhor nos permitiu viver os primeiros dias desse novo ano, da contagem humana no fluir dos tempos. E nós temos o privilégio de mais uma vez nos reunirmos como igreja. Bendito seja o Senhor. Fala conosco, ensina-nos, sonda sim o nosso coração, prova-nos, Senhor. Espírito do Trino Deus, opera em nós, quebranta-nos, transforma-nos, consola-nos, transborda-nos. Espírito do Trino Deus, opera em nós, para a glória de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nosso Deus. Quem conhece verdadeiramente o ser humano? Quem conhece verdadeiramente e profundamente a realidade total desta vida? O universo é finito ou infinito? A ciência dos homens tem chegado à conclusão que, por causa das questões matemáticas de tempo e espaço, tem de ser finito. Mas os limites são desconhecidos. A sonda James Webb foi lançada no espaço, me parece que em 2013, se não me engano. E é um dos artefatos mais poderosos em tecnologia de sondar as profundidades abissais do universo, para fotografar
mapear, de alguma maneira tentar entender essa realidade espantosa de planetas e sóis, de nebulosas e de quasars, de buracos negros e de infinitas galáxias, usando figuradamente a linguagem. Como é que nós podemos conhecer? Como é que nós podemos conhecer a nós mesmos? Todos os esforços da ciência humana, das ciências humanas, da sociologia, da psicologia e de outras ciências afins, ao longo desses séculos, têm procurado desvendar a profundidade abissal, imedível, do coração de cada ser humano. Eu disse para alguém essa semana, que se a gente se assentar com uma pessoa que está na sarjeta das nossas cidades impiedosas, quem sabe alcoolizado, maltrapilho, mal cheiroso, mas se a gente assentar e começar a conversar com aquela pessoa, vamos descobrir coisas incríveis da história, da caminhada, da jornada. Cada ser humano tem dentro de si algo que o faz único, que a faz única e especial, porque não podemos conhecer verdadeiramente a dimensão do ser humano, a não ser pela palavra de Deus. E quando essa palavra diz que Deus criou a sua imagem e semelhança, Ele já nos aponta o valor inigualável, incomparável de cada ser humano. Davi, o salmista, músico, adorador de Israel, nesse salmo, ele traz uma revelação. O que ele escreve aqui é revelação de Deus. Não é algo que possa ser aprendido pelos compêndios humanos. Ele usa tremendas palavras. Ele fala de sondar, porque já no Salmo 7, verso 9, está escrito: Tu sondas a mente e o coração, ó justo Deus. No Salmo 17, 3, ele diz: Sondas-me o coração, de noite me visitas. Saber e conhecer. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar, de longe tu entendes quem eu sou. A pergunta é, querido irmão, querida irmã, você ouvinte da palavra de Deus, pela transmissão, como é o seu dia a dia? Cada um de nós tem uma rotina, tem uma faina diária, tem um trabalho, tem ações que fazemos. Davi recebe uma revelação do Espírito Santo e ele diz: o Senhor conhece o meu sentar e o meu levantar, versículo 2, os pensamentos todos, está no versículo 2, o andar e o deitar, versículo 3, todos os meus caminhos, versículo 3, a palavra que eu vou falar ainda, versículo 4, a história da minha vida, versículo 15 e 16, os dias que ainda virão, versículo 16. Como é que Davi obteve essa certeza? A sua experiência, o seu andar com Deus, não é meramente por estudar compêndios de ciência, não é pela busca de um discernimento através da matemática, da física ou dos meios da intelectualidade do raciocínio humano, mas é porque ele tem uma experiência de andar com Deus. E então ele chega a algumas conclusões. A primeira delas é: Deus me conhece. Você pode repetir? Deus me conhece. Diga: Deus me conhece. E dá um toque aí de lado e fala: e você também, conhece você também. Deus me conhece. Deus nos conhece. A segunda verdade é: não posso fugir de Deus. Vamos lá? Não posso fugir de Deus. Adão tentou, lembra? Adão e Eva, naquele momento lá do pecado, da desobediência, diz que eles vão para trás de um arbusto, tira folhas de figueira, porque descobriram que estavam nus para cobrir o corpo,
E Deus passa na viração do dia pelo jardim e diz: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia? Precisava de uma pista. Ele está falando com o homem, confrontando: Adão, onde estás? Ele tem que revelar que está escondido, que está perdido, que está fora do rumo. E portanto Deus passa para trazer não somente o juízo ali imediato pelo pecado, mas a promessa de salvação e de restauração. Eu não posso fugir de Deus. A geração de Babel, lá no livro de Gênesis ainda, lá no começo, tentou. Leia o texto depois, diz que tentaram fazer uma torre, e na torre eles disseram: nós vamos colocar o nosso nome. Não é novidade, meus irmãos e irmãs, o ser humano, através das gerações, das várias civilizações, tentar fazer algo que o coloque no cume, no topo. Eu tive o privilégio de passar, alguns anos depois, creio que foi 3 ou 4 anos depois, no lugar onde ficavam as torres gêmeas lá em Nova York. E ver lá aquele lugar que separaram, houve conjectura de construir algo maior, mas no momento estava lá, separado, isolado ali. E eu me lembro que naquele dia, alguém comentando na imprensa, disse: um grande símbolo do poder, do capitalismo, da riqueza humana, foi destruído da noite para o dia. Mas não é assim a história de todas as civilizações. Não são as chamadas 7 maravilhas do mundo, quase todas elas ruínas de tudo que passou. Eu não posso fugir de Deus. Tu me cercas por trás e por diante, tu me rodeaste, tu me envolveste. Nem no espaço, nem nos confins da terra, nem na escuridão, porque João diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus conhece todos os lugares, todas as coisas. Leia a história de Jonas, o profeta que tentou fugir de Deus, fugir do chamado. E ele achava ainda que, quem sabe, num navio, lá nos mares mais distantes, na rota contrária, em desobediência a Deus, ele não iria ser achado. Mas você conhece a história, ele é jogado no mar, ele vai ao abismo profundo, um peixe o engole, e nas entranhas do peixe, Jonas finalmente reconhece que não tem como fugir. Deus está presente. Deus está presente. Me lembro da história, eu creio que eu já contei aqui, que eu ouvi do pastor argentino Alejandro Rodrigues, um homem precioso, pregador, abençoadíssimo. E ele conta que quando jovem, sua mãe em Buenos Aires, orando por ele, porque o havia consagrado ao Senhor, para que ele fosse um ministro da palavra de Deus. Mas ele, na rebeldia dos anos da adolescência, e ele então diz que para fugir dos pais daquela história de ir ser pastor, porque ele ainda não tinha convicção clara nenhuma da sua própria salvação, ele pega carona e vem parar no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, ele encontra as turmas da diversão, da noite, da farra. Mas diz ele que ele ia naqueles lugares, ele tinha pessoas que o sustentavam financeiramente, um jovem forte, novo, belo. Mas ele diz que ele nunca conseguia consumar aquelas bebedeiras, aquelas orgias para os quais era convidado. Ele saía correndo e ia para a praia. E um dia ele andava na praia, olhando para o céu, para as estrelas e dizendo: oh Deus, me deixa pecar em paz. Mas o coração estava agitado, até que ele foi procurar os irmãos, até que ele encontra verdadeiramente com Jesus.
E ele vai saber que naquele mesmo dia, naquelas mesmas noites, sua mãe lá em Buenos Aires, de joelhos dobrados, entregava-o a Deus e pedia: Senhor, acha meu filho, confronta meu filho, faz o que precisa fazer para que ele volte. E ele voltou, e é um dos pregadores abençoadíssimos. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos fugir de Deus. Por mais que queiramos, por mais que estejamos passando por momentos em que parece que tudo é cinza, por mais que passemos pela experiência da noite escura da alma, onde parece que nossas orações não estão atravessando o teto, nós não temos que confiar em nós mesmos. Nós somos chamados a confiar plenamente em Deus, e mesmo quando para nós está parecendo que Deus não está presente, saiba do que Davi está falando: eu não posso me ausentar do Senhor, porque Tu conheces todas as coisas. E esse Deus que conhece, nos ama. Terceira coisa, diga: eu preciso ser examinado e tratado por Deus. Não é natural querer a presença de Deus. Nós nos escondemos, desde Adão, passando por toda a história da rebeldia humana. Muitas vezes a perversidade do nosso coração nos leva a querer nos esconder daquilo e do propósito que Deus tem para a nossa vida. Há nesse salmo uma dica aqui que Davi coloca das características do perverso coração. No versículo 19 ele diz que tem o perverso, que são homens de sangue, a serviço da maldade, da violência. Diz no versículo 20 que eles se rebelam contra Deus, eles se rebelam insidiosamente contra ti, eles são teus inimigos. Esse insidiosamente está ligado à ideia de cilada, de emboscada, de estratagemas da intriga. Eles são inimigos de Deus, versículo 20, eles são aborrecidos de Deus, eles ousam se levantar contra Deus. Hoje de manhã nós lemos aqui 2 Timóteo capítulo 3, o quadro profético que o apóstolo Paulo nos traz, falando sobre o clima, sobre a tendência, sobre as características dos últimos tempos, tempos trabalhosos. E vai uma lista lá de coisas. Os homens serão perversos, malignos, sem afeto natural, rebeldes contra pai e mãe, contra a autoridade, gente que blasfema de Deus. E portanto, querido, querida, nós, eu e vocês, precisamos o tempo todo ser examinados por Deus e fazer essa oração de Davi: sonda-me, Senhor, conhece meu coração, vê se há em mim. Na verdade o texto aqui no original é forte, é Davi dizendo: eu sei que tem caminhos maus em mim, mas o Senhor, ao sondar, me ajuda a ter o meu braço puxado de volta, para que eu ande no caminho da retidão. Jeremias pergunta, declara, 17:9, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Mas ele vai responder depois no versículo 9, no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto é algo tremendo, é algo maravilhoso e que faz com que a gente possa ter confiança e esperança de saber que o Deus que nos ama,
e a quem nós pertencemos. Ele nos sonda e Ele quer o tempo todo, pela sua graça e misericórdia, nos fazer andar na sua presença. Desde que eu ouvi pela primeira vez aquela canção, ela fala tanto ao meu coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor, pois tudo tu sabes de mim. Quando olhas o meu coração, tudo podes ver muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sim, nós temos que pedir a Deus que nos livre de um perverso coração. Quarta coisa, diga: eu louvarei ao Deus que me conhece e ainda assim me ama. É algo maravilhoso, é a notícia mais tremenda da fé cristã bíblica, é que Deus sabe quem nós somos, mas ainda assim nos ama, ainda assim ouve a nossa oração, ainda assim se importa conosco. No versículo 6, o salmista diz que esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. E então no versículo 14 ele diz: eu te louvarei, Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor estava presente quando eu fui formado, o Senhor me conhece quando eu era ainda uma massa informe. É alguma coisa, meus amados irmãos, que a teologia não é capaz de explicar, e nem a filosofia, e nem as cogitações humanas, o fato de que Deus nos conhece antes de nós nascermos. Mas isso é verdade bíblica, e nós cremos pela fé. Tal conhecimento, versículo 17, é grande demais, os teus pensamentos, ó Deus, são preciosos demais para mim. É diferente saber que Deus sonda e conhece, e continuar com o nosso coração duro e obstruído, e resistente, e orgulhoso ao tratamento de Deus. Há uma decisão pessoal que eu e você temos que tomar diante desse conhecimento. Somos chamados a compreender isso e deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós, como trabalhou no coração de Davi, para dizer de fato para Deus que nós queremos ser sondados por Ele. Semana passada, um irmão me contou algo sobre uma experiência de outro irmão que é médico anestesista numa das grandes capitais brasileiras. E este querido irmão, que eu conheço há muito tempo também, ele tem procurado no seu trabalho como cristão conversar com as pessoas nesse tempo de tanta despersonalização e desumanização, onde às vezes o médico nem olha para o rosto do paciente, não é? Ele tem procurado sempre conversar com a pessoa ali antes de começar a anestesiar para a cirurgia, para criar aquela empatia, comunicar. E ele disse que estava conversando com uma mulher que é evangélica, pregadora do evangelho, e ia fazer uma cirurgia muito grande, de complexidade muito ampla. E ele começou a falar para ela: fica tranquila, eu vou te acompanhar aqui, não vou dar anestesia, sair, vou estar com você e tal. Ela disse: eu sei disso, eu sei que eu estou nas mãos de Deus, eu sei que Deus tem um plano, e olha, Deus tem um plano para você também. E ele foi logo fazendo aquele raciocínio, né, que a gente tantas vezes faz, na nossa mente
carnal e duvidosa tantas vezes. Não, eu sei, Deus tem um plano para todo mundo. Ela disse, não, Ele tem algo muito específico para você, porque Ele te livrou de um acidente há tantos anos atrás, onde você iria perder a vida. E Ele parou. Como é que é? E ouviu de novo ela dizer, e os médicos, o pessoal paramédico que estava em volta, todos pararam. Porque de fato, ele sofreu um acidente tão sério que 3 pessoas do outro carro morreram. Aquela mulher era totalmente desconhecida. Deus a usou naquela hora. E ele disse depois, eu preciso de uma maior dedicação, não que ele esteja longe do Senhor, mas eu preciso olhar mais para a verdade de que eu sou do Senhor, de que Ele me chamou, de que eu estou na sua seara, que eu estou no seu propósito. É assim que muitas vezes Deus nos surpreende. A gente vai indo, e vai crescendo profissionalmente, e vai ganhando dinheiro, e vai ganhando posição, ou vai ampliando o negócio, vai envolvendo em mais uma coisa, e as prioridades vão se tornando todas da demanda do dia a dia, e somos escravos do celular o dia inteiro, do computador, dos negócios, do banco, das reuniões, e nos esquecemos que Deus nos sonda e nos quer perto dEle, que a verdadeira vida é a vida de comunhão com Ele, que a verdadeira alegria é a alegria de ser dependente da graça e andar com Deus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê os meus caminhos maus, guia-me pelo caminho eterno. Apesar de saber tudo sobre mim, a miséria do meu coração, a maldade, o pecado, os pensamentos maus que vêm à minha mente, Senhor, sonda-me. A biografia de John Wesley, o pregador abençoadíssimo da Inglaterra, no século passado, que viajava quilômetros a cavalo, pregando o Evangelho, que conheceu maravilhosos avivamentos, onde ele pregava. Ele diz que antes da sua conversão, ele era apenas um crente normal da igreja. Ele foi aos Estados Unidos, e lá ele encontrou um pastor que era missionário entre os índios americanos, e esse pastor chegou para ele e perguntou, você é crente, jovem? Sim, sou. E ele falou, eu quero te fazer 3 perguntas. A primeira é, o Espírito Santo testemunha ao seu espírito que você é filho de Deus? A segunda pergunta é, você conhece a Jesus Cristo? E a terceira, você conhece a você mesmo? Diz ele que essas 3 perguntas ficaram com ele, impactaram seu coração, o levaram a um verdadeiro e genuíno arrependimento, a dobrar-se diante do Senhor, a procurar conhecer o Senhor, porque nós só podemos conhecer Jesus se nós lermos a história da sua vida, a revelação dos seus ensinamentos. Nós só podemos saber como Ele quer que a gente viva se a gente lê o Sermão do Monte, a constituição do reino de Deus. John Wesley foi mudado e se tornou um pregador abençoadíssimo do Evangelho da graça de Deus. Mas toda a palavra de Deus aponta para Jesus. Quando Davi diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, nós devemos pensar aqui que nesse tempo, no tempo da graça, é Jesus que está dizendo também que Ele nos conhece.
Ele disse, João registrou no capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Elas me seguem. Elas não seguem o youtuber. Elas me seguem. Elas me seguem. Hoje eu chamei a atenção de novo de um querido irmão lá em casa. Não fala eu sigo. Diga assim, eu acompanho, eu ouço. Nós seguimos a Jesus. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém, nem o câncer, nem a doença, nem as tribulações, nem as perdas deste mundo. Jesus nos conhece. Eu gosto muito de Pedro. Pedro é um dos meus heróis e mentores, porque ele parece muito comigo e com você, na sua impetuosidade, no tanto que ele teve que aprender, não é? E naquele dia, Pedro na beira do mar da Galileia, depois que ele viu que aquele homem na praia era Jesus, lança-se ao mar, sai nadando, põe umas vestes mais ou menos em torno do corpo. Jesus está ali para a grande restauração de Pedro. E Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro se entristece, né? Porque Jesus pergunta 3 vezes. Mas eu gosto da resposta de Pedro. Senhor, tu sabes todas as coisas. Diga comigo, Senhor, tu sabes todas as coisas. É Pedro repetindo Davi, agora na nova aliança. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Querido, querida, eu não sei como está o seu coração nesse limiar, nesse começo de ano. Eu não sei quais os caminhos que você já trilhou até aqui na sua história com Deus. Eu não sei quantas quedas você já teve, quantas idas para trás e volta, quantas desistências, quantas coisas das quais o diabo, o inimigo das nossas almas, quer te acusar. Mas eu quero dizer para você, 7 vezes cairá o justo, 7 vezes se levantará. Deus é fiel e poderoso para nos levantar e restaurar em todo o tempo, para construir tudo de novo, para restituir a verdadeira alegria da salvação, do andar com Jesus.